Bom dia, meus queridos irmãos. É uma honra imensa para nós tê-los mais uma vez na sede da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Nós iremos passar juntos, possivelmente em torno de 1 hora, e é para nós uma alegria muito grande revê-los em paz, em harmonia. Esta manhã se reveste de um caráter todo especial, porque nós temos entre nós uma criatura muito querida que aprendemos a amar já no espaço e no tempo, que é a nossa Mari Ishiyama, trabalhadora denodada da Federação Espírita do Paraná, que vai nos conduzir na reflexão que os senhores estão vendo na nossa tela, a dor como recurso da lei, né? Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida apresentaremos a expositora e vamos fazer uma pequena leitura introdutória que guarda relação com a temática que a nossa Mari vai desenvolver e, em seguida, ela nos conduzirá na mesma. Unamo-nos em pensamento, por favor, vamos orar. Senhor da vida, estas são uma daquelas raras oportunidades que a existência tão necessária se nos permite para que possamos evoluir cada vez mais na busca de valores que sejam direcionados ao espírito imortal. Temos consciência plena porque despertamos para a nossa realidade, da nossa responsabilidade imensa, que esse conhecimento não nos chega por acaso, e sim nos propõe a rever equívocos, loucuras, insensatezes que cometemos no passado. Por ser uma existência divisora de águas, que saibamos aproveitar sobremaneira, Senhor, desabrochando gradativamente os nossos dons divinos, nossas virtudes intrínsecas, superando a nossa sombra densa e, dessa maneira, acelerando o nosso processo de redenção. Contamos constantemente com o vosso amor e a vossa compaixão que nunca nos tem faltado, para que desta vez possamos lograr êxito no nosso empreendimento reencarnatório. Abençoa-nos a todos, Senhor, bem como a nossa facilitadora, para que a mensagem que ela irá compartilhar conosco grave fundo nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. Mari Ishiyama, trabalhadora do Centro Espírita Ildefonso Correia, uma das sociedades destacadas da nossa capital paranaense, do nosso movimento paranaense, como coordenadora lá no Ildefonso Correia da Juventude, coordenadora de palestras públicas, palestrante da União Regional Metropolitana Oeste, vice-coordenadora do Departamento de Ação Social de Comunicação Social, da nossa Federação Espírita do Paraná. Profissionalmente, a Mari é fisioterapeuta. Como ela vai abordar essa temática da dor, a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Convites da Vida, através do nosso Divaldo, tem uma proposição interessante, e depois a Mari amplia isso para nós, sem sombra de dúvida. Convite à coragem. Sorte madrasta, desabafaste após a dificuldade que te chegou de surpresa. Tudo de ruim me acontece. Proferiste em desalinho mental após o problema intrincado que tomou corpo sem que o esperasses. Não poderia ser pior. Reclamaste em pleno clima do desespero que te absorveu. Todavia, relegas a plano de ouvido todas as coisas boas que vens fruindo, que possuis. Faze um giro pelos hospitais onde estão os rebotalhos do sofrimento. Além daqueles ali albergados, há outros sofredores que experimentam maior soma de inquietações.
Multidões de mutilados estão lutando para se readaptarem à vida. Cegos exercitam a memória e surdos mudos aprendem a leitura labial para saírem do isolamento em que se demoram. As crianças retardadas se submetem a tratamentos técnicos penosos. Gagos corrigem a fala. Há duros penares. Operados de intrincados problemas orgânicos deixam-se conduzir sob limitações coercitivas em difíceis processos para a sobrevivência física. E as mães desassossegadas ante filhos inditosos, esposos traídos, irmãos malsinados, cujas dores passam ignoradas. Sai da noite a que te recolhes em pessimismo e tem coragem. Insucesso é a ocorrência perfeitamente natural que acontece a toda e qualquer criatura. Problemas são desafios à luta e dificuldades são testes de promoção espiritual. Indispensável manter o bom ânimo em qualquer lugar e posição. Recordando a necessidade de nobre aplicação dos valores de que dispõe, visão, fala, audição, movimento, lucidez e tantos outros, distribuindo bênçãos entre os que conduzem mais pesado o fardo. E seja qual for a provação que te surpreenda, tem coragem. O pior que pode acontecer a alguém é entregar-se à descrença, apagando a chama íntima da fé e caminhar em plena escuridão da estrada sem arrimo. Assim, confia em Deus e corajoso prossegue de espírito tranquilo. Mas afinal, meus irmãos, qual é a razão das nossas aflições? Vamos aguardar que é por esse caminho que a nossa querida Mari vai nos conduzir e vamos ouvi-la porque ela tem uma mensagem muito importante para nos... Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. Questão 1003 do Livro dos Espíritos. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? E a resposta é: Deus nunca trabalha caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 3, Justiça das aflições, Kardec diz: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Pergunta-se: por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feitos que justifiquem essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Logo, as vicissitudes, ou seja, os nossos problemas, derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. A dor aqui nós vamos ver não enquanto dor física, mas a dor moral, material e espiritual. São os nossos problemas. Se nós olharmos apenas a vida material, realmente parece haver uma injustiça de Deus. Por que a casa do meu vizinho é tão bonita, enquanto a minha está caindo aos pedaços? Por que que o vizinho tem o carro do último tipo e eu tenho um carro que mal pega pela manhã?
ou muitas vezes nem têm um carro? Por que que o filho do vizinho é tão lindo enquanto o meu é tão feio? Tá, essa parte é mentira, porque para os pais eles são sempre bonitos. Mas o filho do vizinho é tão inteligente e o nosso nem tanto. Então, materialmente falando, a nossa visão é muito limitada. Eu daqui consigo ver apenas até a parede e alguma coisa fora. Olhando daqui, a mim me parece que aqui ninguém tem problema. Está todo mundo bem disposto, bem alimentado. Os senhores daí também, olhando para cá, vão achar que eu não tenho problema nenhum e que a vida termina aqui. Mas se nós cremos em Deus, então os nossos problemas devem ter uma outra causa. Porque se Deus é infinitamente bom e justo, justa há de ser a causa pelos quais estamos passando. As dores das nossas vidas, as vicissitudes, os problemas que nós temos, elas derivam de apenas duas causas. São duas raízes somente. Ou os problemas que nós estamos vivendo hoje foram causados nesta vida, o que é a grande maioria dos nossos problemas nós causamos nessa mesmo. Mas se nós fizermos uma análise muito profunda, muito fria, e chegarmos à conclusão que não, que aqui a gente não fez nada nesse momento, para estarmos vivendo o que estamos vivendo hoje, então a causa está na vida passada. São só essas duas raízes. Ou é um problema criado hoje, ou então nós estamos trazendo de vidas passadas. Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos apresenta 3 tipos de dores. A dor evolução, que é para futuro. São aqueles problemas que nos aparecem no cotidiano e que nós assim vamos aprendendo a lidar. São as pedras colocadas no caminho, que assim que nós a removamos, nós aprendemos alguma coisa, nós crescemos um tanto mais, e quando lá na frente se apresentar um problema parecido, nós saberemos lidar. Ele fala da dor expiação, que esta vem de dentro para fora. São os nossos conflitos, são as nossas dificuldades, são as coisas que trazemos. E ele traz a dor auxílio, que é para o presente. E vejam como é diferente a percepção de um espírito que não é assim tão evoluído, mas que já é um tanto mais do que muitos de nós, pela forma com que ele vê a situação da dor auxílio. Ele fala assim: recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitar-nos a queda, seja mais frequentemente para nossos serviços preparatórios da desencarnação. Vejam só, bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades. A maioria de nós vê isso como castigo. Nós temos uma doença degenerativa, dolorosa. Quem de nós vai dizer que isso é uma bênção? Eu estou com uma bênção tão grande que essa minha dor vai me levar à morte física. Mas quando nós formos um tantinho mais crescidos, é assim que nós vamos ver. E quando ele diz assim, muitas vezes essa doença ou esse problema aqui, eu já vou sair da dor física e vou para os grandes problemas da nossa vida, nós também podemos ver isso como uma bênção que nos evita uma queda maior. Não sei se os senhores já tiveram um problema dessa magnitude, que são aqueles problemas que nos tiram o sono. São aqueles problemas que nos tiram inclusive a fome, de tão focados que nós estamos nele. Isso não deixa de ser uma bênção, porque enquanto nós estamos focados naquele problema, tentando resolver, nós deixamos de ver uma série de outros pequenos que nos colocaria em perda. E passamos incólumes por eles. Tudo são olhos de ver a cada situação que nos acontece. Mas eu vou contar uma história para que fique mais fácil de entender.
nasceu em um berço pobre no vilarejo de Borebi, no estado de São Paulo. O ano era 1902. Aos 3 anos ele fica órfão de mãe. É criado por uma tia. Ele sempre esteve preso a dificuldades materiais, mas ele sempre foi uma criança saudável, uma criança perfeitamente normal. A única doença que ele teve foi por volta dos 10 anos que ele teve sarampo. Sempre foi uma pessoa muito determinada, de um caráter muito firme, e muito jovem ele começou a trabalhar. Aos 14 anos, ele entra para trabalhar na Fazenda Boa Vista, uma fazenda de beneficiamento de café e algodão. Trabalha ali até os 17 anos, quando ele se transfere para a cidade de Bauru. Aos 17 anos, ele consegue um emprego na prefeitura de Bauru. E logo ele consegue galgar um passo a mais, que ele entra numa função pequena, mas logo mais ele estava como tesoureiro da prefeitura. Ele entra para a banda, porque ele gostava muito de tocar, e paralelamente a essas atividades, ele era autodidata em letras, música, poesia, dramaturgia e jornalismo. Graças a essas suas outras atividades, através da cultura, ele consegue entrar na mais alta sociedade de Bauru. Ele era um jovem muito bonito, para os padrões da época, vestia-se muito bem alinhado. Nessas alturas ele já estava financeiramente tranquilo. Aos 20 anos, ele conhece uma viúva que tinha 2 filhos. Casa-se com ela e tem 4 filhos. Quando ele está com 28 anos, isso já é 1930, a esposa dele contrai tuberculose e vem a desencarnar. Então, imaginemos nós, um jovem, 28 anos, responsável agora por 6 crianças. Mas ele sofreu o baque, naturalmente, da perda da sua companheira, mas ele vai tocando a vida dele, vai vivendo. Até que, um belo dia, ele se sente doente. Vai ao médico e ele descobre ser portador da doença dos imundos, visto aquela época. Era a terrível hanseníase. De jovem, belo, requisitado pela sociedade local, a melhor sociedade, de alta posição de trabalho que ele tinha, ele se vê relegado, abandonado na sarjeta com os 6 filhos. Ele perdeu tudo. Ele foi viver de favor numa chácara bem afastado da cidade, para não passar fome. Os 2 filhos mais velhos vão fazer pequenos bicos e ele e os mais novos plantam melancias, colhem e vendem. E é dali que sai o sustento. Mas ele está vivendo. Até que, uma bela manhã, os meninos saem para ir para a escola. Não demora muito, eles voltam. E eles disseram que eles não poderiam mais frequentar a escola porque o pai deles tinha lepra. Para ele aquilo doeu muito, porque ele era um homem muito culto. E de repente os filhos não poderiam ir à escola. Ele diz: não faz mal, eu ensino vocês. E ele passa a educar os filhos em casa. Até que, um belo dia, eles estão trabalhando e encosta um carro da saúde pública na frente da sua casa. Aqueles homens descem, sem se interessar o que vai ser daquelas crianças, eles tiram ele daquela casa, enfiam no carro e levam para um hospital, porque ele era um imundo, ele não podia ficar contaminando a sociedade. E ele vai para um leprosário. E
Imaginemos nós, isso é 1935, uma pessoa com lepra, era o imundo, ninguém queria contato com aquela pessoa. Graças a Deus, hoje, nós convivemos com pessoas que têm o mal de Hansen, e se ela não contar, a gente nem vai saber, de tão sob controle que está. Mas naquele momento, isso era a morte em vida. Assim que se fecharam os portões daquele leprosário às suas costas, ele já não vivia mais. Ele já não mais pertencia ao mundo dos vivos. Nem cidadão mais ele era. Mas a grande preocupação que ele tinha era com os filhos. O que seria dos filhos dele? E ele, de homem jovem, sonhador, financeiramente bem, ele era extremamente vaidoso, de repente ele estava se vendo apodrecer, sem nada, sem direito a nada, ele já não era mais ninguém, e não sabia o que seria dos seus filhos. Como eu disse, entre as várias culturas dele, ele era um poeta. E eu trouxe um poema desse momento negro da vida dele. Chama-se Miséria Extrema. À sombra de um casebre em que hei morado, gritando a teimosia e a pobreza, tinha um tesouro bem guardado, que não cambiava por qualquer riqueza. É que meu lar, primado em singeleza, era por 4 joias adornados. Meus filhos, 4 joias de pureza que o destino me deu como legado. Um dia, um vírus brutal ladrão roubou-me as joias e deu-me a solidão, onde a saudade nasce, vinga e mora. Sem o tesouro de valor tão nobre, lamento haver chorado por ser pobre, pois nunca fui tão pobre como agora. Esse homem, quando ele nasceu em 1902, ele recebeu o nome de Jesus Gonçalves. Mais tarde, através da psicografia, e ele vem e diz: acentua meu nome, porque eu não mereço ter o nome do mestre. Então ele passa a ser conhecido como Jesus Gonçalves. E ele se questionava: seria crime ser doente? Ele via como um crime, porque ele estava preso, sem contato com ninguém. É um crime ser doente? Ó Deus vingativo, isso só pode ser vingança de Deus contra o que eu não sei, mas só pode ser. O que foi que eu fiz para merecer tamanho castigo? Quantas vezes nós perguntamos: meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Eu vou dizer uma coisa: não perguntem, porque às vezes a gente pode descobrir. É melhor às vezes a gente não saber por quê. E no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis diz que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Cada vez que nós nos desviamos do caminho correto, ela vem para nos trazer a retidão. E Joana de Ângeles, espírito, através de Divaldo Pereira Franco, que o nosso Vanim leu, ela diz assim que a dor é uma lei de estratégia e aprendizado. Quando o amor se afasta, a dor se instala. Então, nos nossos grandes problemas, vamos ver onde é que anda o nosso amor. Às vezes ele está um pouquinho afastado. A dor é uma estratégia de aprendizado. Mas, como é que nós podemos ver essa questão de aprendizado? E o que é que tem a ver essa história que eu contei do nosso Jesus Gonçalves? Quando eu disse que é muito importante e que seria interessante a gente não saber o que é que nós fizemos para estar merecendo aquilo que estamos passando hoje, é verdade. Porque muitas vezes, se nós víssemos aquilo que nós fomos, nós ficaríamos muito chateados conosco mesmo. Se nós olharmos algumas encarnações nossas, o que é que nós aprontamos? E existe uma lei que se chama lei de causa e efeito.
Eu vou trazer 3 vidas de Jesus Gonçalves. Então, das nossas vidas, a gente não tem acesso a isso. Mas nós vamos ver os acessos à vida dele. Assim, nós podemos ter uma ideia, mesmo que parcial, das nossas dificuldades hoje. Esse daqui é o Jesus na presente vida. E aqui o nosso Jesus no século IV, quando ele foi Alarico I, o primeiro rei bárbaro da história. Ele foi um conquistador visigodo alemão. Ele desejou dominar o mundo à sua época. Ele promoveu carnificina sem fim. Ele não tinha respeito nenhum a qualquer ser vivo. Bastava respirar próximo a ele e ele matava. Se ele só matasse, seria muito bom. Mas ele mutilava crianças, mulheres, adultos, velhos, fosse o que fosse. Aonde ele passava, ele destruía, inclusive, a vontade de continuar vivendo. Ele era tão ruim, tão mau, tão perverso, que os seus exércitos, porque ele era dono de um exército, tinham tanto medo dele, que ele disse assim, que quando ele morresse, havia um grande rio na localidade onde eles viviam. Ele falou assim: quando eu morrer, eu quero que vocês desviem esse rio, me enterrem no leito e ponham o rio de novo no lugar, porque eu não quero que ninguém ache meu corpo. Fosse eu, ia pensar assim: ah, morreu, morreu, ele vai fazer o quê? Já está morto mesmo? Não, mas eles tinham tanto medo que esse homem voltasse, que eles fizeram isso. Aí, por mais mau, por mais perverso que ele fosse, ele era apenas um homem. E ele morre, chega no plano espiritual, ele se dá conta do que fez. E ele pede a Jesus a oportunidade de voltar e refazer. Jesus diz: tá bom, volta. E ele volta no século entre 5 e 6, na mesma região, e vejam que incrível, ele se torna Alarico II, o 8º rei bárbaro. Vejam como nós temos tendência a repetir erros. E novamente ele promoveu carnificina sem fim, novamente ele voltou dizimando famílias, novamente ele voltou estuprando, matando, esquartejando e queimando. Mas, nessa vez, houve uma situação diferente, um único momento, mas houve. Quando ele e os seus exércitos estavam em determinada localidade, todas as outras já iam se agitando e sumindo do mapa, aquele que pudesse. Porque se ele fosse para lá, eles sabiam que não ia sobrar ninguém. Então, ele estava indo em direção a uma cidade. Quem pôde fugir, fugiu. Quem pôde se esconder, se escondeu. Mas não se evacua uma cidade assim. Então, muita gente permaneceu, principalmente mulheres, crianças e idosos e doentes. Os mais fortes que puderam, fugiram de lá. Nessa cidade, o que coube dentro da igreja entrou. O que não conseguiu foi morto quando eles chegaram. Então, matou todo mundo, saqueou, fez tudo o que eles quiseram fazer. Aí eles sabiam que dentro da igreja tinha ainda um grupo. E eles vão para lá. E Alarico bota o seu cavalo contra a porta da igreja. E ele vai batendo até que a porta começa a ceder. Quando a porta está para ceder, o padre abre. Já era um senhor de idade, sozinho, desarmado, também não ia adiantar nada se ele tivesse armado, porque o que ele faria contra um exército inteiro e contra o poderoso ali na frente dele? Ele abre e se coloca na frente da porta e diz: aqui você não passa. Por incrível que pareça, Alarico recua.
e vira e vai embora. E ninguém mexe com aquelas pessoas. É a primeira vez na história dele que ele recua. Mas este homem ainda continua fazendo as suas barbaridades, até que ele morre de novo. E novamente no plano espiritual ele se dá conta do que fez. E aí de novo ele diz: Jesus, me dá uma nova chance, preciso consertar. Mas aí Jesus diz para ele: agora você vai ficar de castigo um pouco. Você vai ficar lá no cantinho pensando no que você fez. É igual a gente faz com as crianças, né? Vai lá no cantinho e vai pensar. Depois você volta. E assim, ele volta no século XVI como Armand Jean de Plessis. Agora dentro do seio da Igreja Católica. E ele vem como Cardeal Richelieu, o primeiro-ministro da França. França esta que está no mesmo lugar, na mesma região, de enquanto ele é Alarico nas duas situações. Houve mudança geopolítica e social, hoje aquela região se chama França. E novamente ele está ali. Agora ele é um poderoso da Igreja Católica. É um cardeal. E ele amava tanto sua França quanto ele amava Deus. Os dois no mesmo nível. E em nome do seu amor à França, ele cai pela terceira vez. Porque a França, nesse momento, ela vivia sobre ataques, invasões. Então, ele tinha que defender a sua França. Agora, ele já não ia mais à frente dos soldados. Ele ficava dentro de um imenso castelo, numa sala muito chique, muito rica, mas de lá ele controlava os homens lá fora. E ele promoveu uma série de guerras, de invasões, de defesas, e ali ele chegava a produzir a cada 24 horas mais de 10.000 mortes, em nome da defesa da França. E uma das guerras que fica conhecida na história é a Guerra dos 30 anos. Nessa guerra em particular, os seus soldados novamente invadiam, matavam, saqueavam, estupravam e faziam de tudo. E eles encurralavam as vítimas nas cidades. Depois que eles estavam fartos daquilo que fosse que eles tivessem feito, eles ateavam fogo, cercavam a cidade para que ninguém pudesse sair e ficavam esperando acalmar. O fogo apagava, eles entravam para ver o que é que tinha sobrado, salgavam a terra para que nada mais ali pudesse ser produzido e iam embora. A fome e a miséria foram tão grandes nesse período de 30 anos que não tinha o que comer a não ser cadáveres. E era o que eles tinham para comer. Mas esse homem poderoso morre também. E assim, novamente, ele se dá conta que ele caíra pela terceira vez. E novamente ele diz: Senhor, me dê uma chance de voltar. E aí Jesus diz: você vai voltar. Só que agora eu vou te colocar muito longe do seu ambiente já tão conhecido. E assim ele reencarna no Brasil em 1902 como Jesus Gonçalves. Voltando ao nosso Jesus desse momento, quando ele está nesse hospital, sofrendo de uma doença terrível, altamente devastadora, ele naturalmente, naquele momento, ele não sabia dessas vidas. Tanto é que essas vidas ele traz depois, enquanto espírito, num livro que eu vou dizer um pouco mais para frente, que agora não me lembro de cabeça. Jesus Gonçalves, o poeta das chagas redentoras. É um livro muito interessante. E então isso ele só veio tomar conhecimento depois. Naquele momento ele está em sofrimento, ele está em revolta, ele está com muito ódio. E ele começa a pensar:
por que é que eu estou sofrendo tanto? Revoltado. Até que lhe chega às mãos o livro Céu e Inferno, que é um dos livros que compõem a nossa codificação, feito por Allan Kardec. Quando ele termina de ler esse livro Céu e Inferno, ele entende. Falei que ele era um homem inteligente. Ele não entrou nas suas vidas para saber o que era, mas ele entendeu que aquilo ali não era Deus que não gostava dele, não era Deus que queria ver o mal dele, mas que era sim consequências de escolhas que ele havia feito. Ele podia não lembrar o que é, mas ele sabia e ele entendeu que era consequências de coisas que ele havia feito. Porque todas as nossas doenças, elas são, o nosso corpo físico é um escorredouro dessas imperfeições. Tudo aquilo que o nosso espírito recebe como impróprio ao seu psiquismo, ele canaliza para fora, ele quer jogar. Vai jogar onde? Para o corpo. E aí o Jesus diz assim: foi necessário que eu viesse com a lepra no corpo, para curar a lepra do meu espírito. Olha o que é um homem inteligente. Aí, quando cai essa ficha, quando ele entende isso, ele muda a sua posição dentro daquele leprosário. E ele, mudando a postura dele, ele muda todo aquele complexo, porque aquele hospital era um complexo gigantesco. Era uma cidade aquele hospital. E tinha homens, e a parte de homens, de mulheres, ele até conhece uma pessoa lá dentro que ele se casa. Então, era uma cidade. Era a cidade dos mortos-vivos. Então, ele fala, vamos mudar isso aqui, porque isso aqui está muito para baixo, esse ambiente. Vamos mudar. E ele funda o jornal O Momento. A característica desse jornal é que deveria ser educativo, crítico e humorístico. Todos poderiam escrever uma nota para o jornal. E eu trouxe uma das notas que alguém escreveu para que a gente entenda um pouquinho da personalidade do Jesus. E essa pessoa que escreveu, ele dizia assim: o J. Gonçalves gosta muito de floreados quando dança. Ele adorava dançar. Mas não se contenta em bancar o elegante, ainda quer que todo mundo olhe para ele. Claro, ele era vaidoso. Dançando, olhando para todos os lados, como querer-se mostrar-se. Que trouxa. Era para ser humorístico também. Não estamos doentinhos, mas não estamos mortos ainda. Ele criou um grupo de dança. E ele escrevia peças. E escreveu e montou um grupo de teatro. E ele gostava de tocar. Ele montou uma banda. E enquanto ele tinha lábios, porque ele chegou a perdê-los, ele gostava muito de tocar clarinete. Ele promovia bailes, festas recreativas e fundou um centro espírita. Esse centro espírita existe até hoje, chama Centro Espírita Santo Agostinho, no Hospital Colônia de Pirapitingui, em Betim. Eu falo São Paulo, você diz que não é. Minas Gerais. Isso, aí eu sempre falava São Paulo e ele de lá fazia assim, né? Minas Gerais. E esse centro espírita existe até hoje. Quando ele fundou esse centro espírita, os espíritas de fora começaram a entrar no hospital. Quando os espíritas entram, a sociedade também vai. Porque daí eles viram, opa, mas entra aqueles espíritas, que espírita é tudo meio louco, né? Vai lá no meio daqueles doentes e saem de lá sem a doença. Pera, então nós também podemos ir. E aí eles adentram e as famílias começam a se reencontrar. E ele passa a ser o conforto principalmente para aqueles doentes mais revoltados. Porque eles não podiam nem chegar e dizer para ele, mas você não sabe o que eu estou passando. Porque ele sabia. A lepra que ele teve foi tão terrível, tão devastadora,
que eu não vou nem descrever, eu só vou dizer que ele chegou a perder as cordas vocais. Então, os senhores imaginam o restante, como é que ficou. E ele, naturalmente, com essa destruição das cordas vocais, ele não podia falar. Ele dizia uma ou outra palavra muito mal, muito baixo e raramente. Mas, mais ou menos 20 dias antes dele desencarnar, ele pede para levá-lo até o centro, porque ele já não podia mais ir. Ele diz: eu gostaria de ir lá me despedir. E eles levam. E naquele dia ele teve uma grande surpresa, porque havia mais de 300 pessoas para vê-lo. E ele fala. Ele fala por 2 horas. Quando ele termina o recado que ele tinha para dar, ele emudece nesta vida. E ele só volta a falar, agora do plano espiritual, através da médium Célia Xavier de Camargo. Ele, através dessa médium, escreve 3 livros, que eu indico para aqueles que gostam de romance. Eles são 3 romances fantásticos. Ele conta a história de um grupo de espíritos por 3 reencarnações também. Chama Perdoa, o primeiro, Ave Sem Ninho e Em Busca da Ilusão. E ele tem um livro, ele tem um capítulo de um livro, Conversando com Divaldo 3, aonde ele fala para Divaldo de uma vida em que os dois viveram simultaneamente. Então, aquele que tiver curiosidade, essa vida dele com Divaldo está no Conversando com Divaldo 3, que é um livro da FEP. Então, vejam, aqui nós podemos entender o seguinte: a bênção da reencarnação, a possibilidade sempre de um recomeço, a bênção do esquecimento a cada reencarnação. Porque às vezes eu escuto assim: ai, mas se eu lembrasse o que eu fui, era mais fácil para eu resolver agora. Gente, nós não precisaríamos nem saber que nós somos esse alarico da vida. Bastaria a gente saber que a gente matou ou foi morto por alguém que hoje está dentro da nossa casa como um filho, como um marido, como uma esposa. Como é que nós íamos lidar com isso? O esquecimento da reencarnação é uma bênção. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos problemas, porque o planeta em que vivemos é um planeta de provas e expiações, é um planeta para isso. Os nossos problemas, as nossas dores são naturais. O que não é natural é o sofrimento. Chico Xavier, ele fala assim, Francisco Cândido Xavier fala assim, eu aprendi, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Apesar, mas como assim uma opção? Quem é que vai optar por sofrer? A dor, ela vem e ensina. Quando nós temos um problema e nós conversamos com esse problema, quando nós perguntamos para ele o que é que ele quer nos ensinar, porque ele está vindo para ensinar, essa é a função dele, nós vamos entender o porquê de estar acontecendo aquilo, nós vamos saber administrar aquilo, e nós vamos superar, e ela vai embora. Porque tudo na nossa vida é temporário e sazonal. As alegrias e as tristezas. É sazonal. Agora, quando o problema vem, e nós colocamos o problema embaixo do tapete porque nós não queremos lidar com ele, aí o sofrimento vem. Quando nós não lidamos com o problema, nós sofremos. Então veja, o problema é natural, o sofrimento é uma opção. Eu não quero lidar com ele. Eu vou botar ele aqui embaixo do tapete para uma outra hora. Só que ele está ali. E daí, nesse caso, ele não vai ensinar nada e nem vai embora. Porque ele só vai embora quando nós aprendermos. Percebem a diferença? Havia um velho mestre e
um jovem triste. Ele pega, observando aquele jovem triste, ele dizia, mas isso não é normal, um jovem ser triste. Ele fala assim, toma de um punhado de sal e coloca nesse copo d'água. E o jovem vai e coloca, ele diz, agora bebe. O jovem bebe, ele diz, qual é o gosto? E o jovem diz, é ruim. Aí ele fala assim, pega um novo punhado de sal. O jovem toma, ele diz, agora vem comigo. E caminham em direção a um grande lago. Ele diz, joga o sal no lago. E o jovem joga. Ele diz, agora bebe. E o jovem bebe. E ele diz, qual é o gosto? E o jovem diz, é bom. Aí diz assim, senta-se aqui comigo. E aí ele toma de sua mão e diz, a dor na vida de uma pessoa, ela não muda, mas o sabor da água, o sabor da dor, depende do lugar onde nós a colocamos. Então, quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido das coisas. Deixe de ser um copo, torne-se um lago. Nós somos muito maiores que os problemas que nós temos. Nós só precisamos deixar de ser um copo e nos tornarmos um lago. Porque, na verdade, nós somos um oceano. Mas nos tornando um lago já está de bom tamanho. Todos nós conhecemos pessoas que têm problemas gravíssimos e estão de bom humor, sempre tem uma palavra amiga. Nós também conhecemos pessoas que aparentemente têm tudo. Tem uma família, tem uma posição, tem saúde, mas só sabe reclamar da vida. As nossas dores, das nossas dores, a pior, a mais grave, são as dores morais. Porque estas nos levam à ruína do espírito. Quando é uma dor física, essa aí um remedinho ou a própria desencarnação resolve. Porque é uma roupa que está rota. Mas as dores morais nos acompanham. E não é porque nós temos problemas que nós estamos pagando qualquer dívida de vidas passadas. Às vezes a pessoa diz, ai que bom, estou resgatando tudo nessa vida. Será que está? O que vai dizer se ela está resgatando ou se ela está se endividando ainda mais é o modo pelo qual ela está passando aquele problema. Eu vou deixar uma dica. Se os senhores esquecerem tudo que eu falar nessa manhã, mas levar apenas isso, já valeu a nossa conversa. Quando vocês estiverem passando por uma dificuldade moral, material, financeira, né, que é o material, qualquer uma. Quando o problema se apresentar, respira fundo, pergunta o que ele quer, se apega com Deus, porque às vezes a coisa é tão grave, ela é tão pesada, que a gente parece que não vai dar conta. O chão some, a respiração falta, pé de colo. Eu sou muito sensível para dor. Eu geralmente já peço colo para Jesus. Eu não digo nem para ele, o Senhor me dá a mão, porque eu acho que a mão não vai ser suficiente. Eu digo, o Senhor me dá colo. E ele dá, gente. Jesus dá colo, ele carrega nos braços. Esses tempos atrás, a gente passou por uma dificuldade assim, daquelas de tirar o chão mesmo. E eu estava pensando assim, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, Jesus, o Senhor só mostra o caminho. Eu caminho sozinha, mas mostra, porque já viram situações em que vocês olham e não vê a solução para aquele negócio? Parece que não tem saída. Aí eu falei, o Senhor mostra o caminho para mim, que eu caminho sozinho, não tem problema. E eu estava com o meu celular no bolso de trás da calça. Daqui a pouco ele começou a vibrar, mas eu dei um pulo. Eu falei, meu Deus, um torpedo de Jesus. Só podia ser um torpedo de Jesus, porque eu estava falando com ele. E aí o meu celular vibrou, aquele negocinho do torpedo. Olhei, não era. Mas a pessoa que tinha me mandado o torpedo, vejam como é que as informações chegam, como nós temos que ter ouvidos de ouvir e olhos de ver.
Eu estava ali numa situação onde eu não via saída para lugar nenhum, porque o meu problema era tão grande. Até que eu recebo o torpedo dessa amiga que, no dia anterior, ela, a mãe e o irmão só não morreram queimados, porque o irmão acordou no meio da noite e tirou as duas, porque a casa delas queimou tudo. Elas só estavam com o pijaminha. Não deu tempo de fazer nada, eles perderam tudo. Já foi a primeira lição. Eu não estava assim tão mal. Aí eu vou ver, né, o que ela escreveu. Ela falou assim: Mari, eu voltei hoje lá nos escombros, né, para ver se tinha sobrado alguma coisa, documento, qualquer coisa assim. Ela falou assim: você não imagina a única coisa que estava intacto no meio dos escombros. Eu havia dado para ela um livro Sinal Verde, de bolso, que é um pequenininho, de capa de plástico. Esse Sinal Verde é do Espírito André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Gente, vocês acreditam que o livro não tinha queimado? Um livro de capa de plástico. E é papel. Eu falei: Jesus, eu já entendi, não manda mais nenhum torpedo não. Eu já entendi. Gente, ele dá colo. Ele dá o caminho. E ele diz: eu estou aqui, nós vamos caminhar junto. E aí, nesse momento, é um momento onde nós devemos ser resignados. Essa é a palavra de ordem. Resignação. Porque quando nós estamos revoltados diante de um problema, que nós só sabemos xingar, dizer palavrão, bater coisa, brigar com os outros que não têm culpa de nada, nós estamos nos comprometendo muito mais e não acertando nada. Quando nós nos resignamos, já estamos no caminho de resolver. E o resignar não é cruzar os braços e dizer: ah, tá bom, deixa assim, Deus quer. Isso não é resignar. Isso se chama ainda orgulho, porque eu não estou sabendo o que fazer, então deixa na mão de Deus isso aí, vamos ver o que vai dar. Não é assim. Resignar é eu parar, fazer aquilo que eu estou fazendo muito, e vou repetir de novo, conversar com o meu problema, descobrir, porque eu tenho que saber o que é que está acontecendo errado. Esse problema vai dizer: você está sendo orgulhoso, você está sendo vaidoso, você está sendo egoísta, você está sendo. Porque nós estamos sendo, nós não somos aquilo. Nós não somos invejosos, nós estamos. Mas de fato nós não somos. O que nós somos é espírito eterno em evolução. Isso nós somos. Todo o restante nós estamos. Todo o restante sombra, porque aquilo que nós já temos de luz é nosso. Então, a partir do momento em que a gente se sente resignado, a gente diz: Jesus, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, mas também não vou perder tempo com isso, o Senhor só me ajuda e vamos caminhar. E aí o problema passa. Porque, como diz Maria de Nazaré, isso também passa. As nossas alegrias também passam, porque a gente não veio aqui só para ser feliz. Nós viemos aqui para aprender. E às vezes um pouquinho de choro faz um bem danado. Ontem uma senhora falou: ah, eu estou chorando. Eu falei: mas nem todo choro é uma coisa ruim. Muitas vezes o choro é para desanuviar o coração. É um choro de alegria. E assim nós temos esse Jesus Gonçalves, que se reabilitou de uma forma maravilhosa. Hoje ele é um espírito de uma envergadura tal que eu não sei se os senhores leram Amanhecer da Nova Era, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele está trabalhando junto a Francisco de Assis. Ele não é qualquer um. Ele se reabilitou. Imaginem uma criatura que matava milhares de pessoas por dia. Hoje está trabalhando com Francisco de Assis.
Todos nós estamos nessa caminhada. E para encerrar, eu trouxe alguns poemas para dar uma aliviada nessa atmosfera meio pesada. Para as famílias. Verdade que se propaga ante a força da razão. Em casa, tudo se paga, por lei da reencarnação. As nossas dificuldades na família são compromissos assumidos antes de reencarnarmos. Por isso, trocar de família não é solução. Trocar de família é colocar a dor embaixo do tapete e se transformar em sofrimento. O que vai resolver é o amor. Família é um reino de mimos antes de prova severa. É o grupo em que redimimos nossas faltas de outras eras. É na família que nós encontramos nossos grandes amores, mas também os nossos desafetos. Por isso as nossas dificuldades na família. Lar no mundo transitório por vezes lembra hospital, pequenino sanatório de cura espiritual. Questão 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Um recrudescimento do egoísmo. Egoísmo e orgulho, duas chagas no homem, que é trabalhada dentro desse divino laboratório. Uma para nós. Uma lei que nunca erra. Reencarnação, lei bendita. Cada ser retorna à terra na lição que necessita. Nós não nascemos por acaso nessa ou naquela família. Não é por acaso que nós temos essa ou aquela dificuldade. Existe uma programação reencarnatória e existe o nosso livre-arbítrio. Sempre escolhas nossas. Todo mal que se comete é dívida a curto prazo. Por isso, nas leis de Deus, ninguém sofre por acaso. Não te lamentes em vão de sofrimento ou pesar. É que às vezes mais provação é o jeito de melhorar. E uma para Jesus. Grandes homens tenho visto entre sábios e ateus, mas somente em Jesus Cristo eu vejo a grandeza de Deus. E é na grandeza do nosso Mestre Jesus, que não nos abandona nunca. E Ele diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vinde a mim todos vós que estáis aflito e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. O nosso fardo é de acordo com a força que os nossos ombros têm. Para encerrar, a cada 1000 lágrimas. Em caso de dor, ponha gelo, mude o corte do cabelo, mude como modelo, vá ao cinema, dê um sorriso, ainda que amarelo. Esqueça seu cotovelo. Se amargo já foi já ter sido, troque já esse vestido, troque o padrão do tecido, saia do sério, deixe os critérios, siga todos os sentidos, faça fazer sentido. A cada 1000 lágrimas sai um sorriso. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. A letra da belíssima canção de Itamar Assunção e Alice Ruiz é inspiradora. Fala-nos de como encarar as dores do mundo com inteligência, coragem e estilo. Inteligência de quem vê na dor oportunidade de mudança e aprendizado. Coragem de quem aceita mudar. Estilo de quem sofre e ainda consegue sorrir, chorar, sem perder a linha, sem perder o passo. A dor chega sem aviso, de cara cruel, como um monstro invencível e desproporcional ao nosso tamanho. Chega destruindo tudo, e tudo parece o fim. Mas não, descobrimos que ela ensina, orienta e cuida.
É o cinzel que esculpe, que talha, que faz o bloco amorfo de mármore se transformar em uma estátua, em uma obra de arte. A dor é um convite à mudança de hábito, de pensamento, de rumo, talvez. Trocar o vestido da alma é renová-la. Mudar o padrão dos seus tecidos não é permanecer preso às mesmas ideias, aos mesmos vícios. É necessário deixar a vida fazer sentido. Uma vida sem sentido é quase como uma escuridão. Nada se vê, nem a si próprio. Nada se encontra, pois não se sabe onde está e aonde se deve chegar. E o milagre, após as lágrimas, é tantas coisas. O milagre de se encontrar, de ver a si mesmo com suas forças e fraquezas, mas sem máscaras de ilusões. O milagre de perceber que se está melhor, que as feridas cicatrizam sempre e que ali a pele se torna mais resistente. O milagre do recomeço, de nascer de novo, de se dar uma nova chance. O milagre de descobrir os amores ao redor e quanto prezam por nós. De descobrir aqueles que nunca nos abandonam, não importa o que aconteça. O milagre de saber que a vida procura nos levar sempre para cima, para diante, nunca para trás. E a dor é a lei de equilíbrio e de educação. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. O sofrimento muitas vezes não é mais do que a repercussão das violações da eterna lei cometida. Mas, sendo partilhada de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-la. Mas somente pode compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. Momento espírita, a cada 1000 lágrimas. Um bom dia, que Jesus acompanhe a todos nós aos nossos lares, que a nossa semana seja maravilhosa. Muito obrigado pelo convite dessa URI, me senti muito querida. Muito obrigado aos companheiros. Muito